Após anos separados devido ao trabalho, descobri que minha esposa estava tendo um caso com seu jovem CEO e largou o emprego para ficar comigo quando ele a dispensou. Eu, 43 anos, tenho vivido em Chicago nos últimos 2 anos por motivos de trabalho. Minha esposa, Sarah, de 39 anos, e nosso filho de 9 anos estão em nossa cidade natal em Houston. Antes da pandemia eu costumava administrar uma oficina com meu amigo enquanto Sarah trabalhava como executiva. Não ganhávamos muito, mas era administrável. Morávamos em nossa própria casa que herdei de minha família. Meus pais se aposentaram cedo de seus empregos diurnos e foram viver em nossa fazenda no campo para levar suas vidas em paz cercados pela natureza. Meu pai carrega sua caminhonete a cada 2 semanas com todos os laticínios, frutas, legumes e batatas, dependendo da estação, cultivados em sua fazenda e nos envia. Então sim, economizamos muito nisso. A vida era tranquila até que a pandemia chegou e perdemos tudo. Todos ficaram em casa, não havia carros na estrada e as pessoas estavam vendendo seus veículos porque não conseguiam pagar as hipotecas. Nossa oficina teve o mesmo destino. Tivemos que fechá-la e encerrar o contrato de aluguel porque não podíamos pagar o aluguel. A empresa de Sarah também fechou e ela perdeu o emprego. Nossa única esperança eram os grãos, vegetais e leite que recebíamos da fazenda dos meus pais. Sim, tínhamos economias, mas elas estavam acabando mais rápido do que pensávamos. O governo e a comunidade local patrocinavam mantimentos e outros itens essenciais e isso salvou pessoas como nós. Quando as coisas começaram a se normalizar, pensei em arrumar um emprego, pois reconstruir a oficina naquelas condições não era possível. Mas para minha decepção, a maioria das oficinas estava permanentemente fechada porque os donos não conseguiam pagar a hipoteca. Aquelas que estavam abertas não estavam contratando novos funcionários. O negócio estava fraco e os próprios proprietários estavam tocando o negócio. O mesmo aconteceu com Sarah. Ela também não conseguiu recuperar seu emprego após muita luta e contato frio. Finalmente, um dos meus primos distantes me disse que havia uma vaga em seu local de trabalho, mas era em Chicago. Era um emprego em uma fábrica de automóveis. O salário era bom. E além disso, não tinha outra opção senão aceitar esse emprego. Não tínhamos quase nenhuma economia restante e não havia esperança de encontrar um emprego em Houston. Parti para o emprego deixando minha esposa e filho em casa. A empresa me fornecia comida e abrigo e eu tinha 15 dias de folga a cada 6 meses para visitar minha família. No primeiro ano tudo correu bem. Apesar da distância, Sarah e eu ainda estávamos muito próximos. Ela sempre me motivava a trabalhar mais para que eu pudesse levá-los para Chicago. Eu estava morando em um dormitório fornecido pela empresa. Embora a fábrica estivesse localizada nos subúrbios, ainda era caro trazer a família para cá. Ambos sabíamos que era uma jornada longa, mas estávamos esperançosos de viver juntos em breve. Depois das minhas longas horas de trabalho, conversar com a Sarah era a única coisa que me mantinha revigorado e em frente. As coisas começaram a mudar após a minha última visita domiciliar há cerca de 6 a 7 meses. Sarah conseguiu um emprego em uma startup. Não notei nenhuma mudança evidente, exceto que ela não estava disponível para mim todos os dias. Isso era compreensível, pois antes ela era dona de casa e podia arranjar tempo para mim sempre que eu ligava. Agora, com o emprego dela, isso era irrealista de se esperar. No entanto, notei algumas mudanças nela quando fui para casa durante as minhas últimas férias. Ela estava muito mais guardada sobre si mesma e seu telefone. Ela não estava falando livremente e eu senti que ela estava cuidadosa sobre tudo o que dizia. Antes disso, quando ela começou seu emprego, teve dificuldades com seu chefe. Ela é secretária no escritório de um CEO. Trabalha para uma startup dirigida por jovens recém-formados da faculdade que são muito rudes com seus funcionários. Sarah não aguentou a grosseria e pediu demissão após alguns meses. Após sua demissão e um longo e-mail sobre um ambiente de trabalho tóxico, seu CEO a chamou de volta prometendo mudar suas maneiras. Muitos funcionários estavam deixando a empresa por causa de sua má atitude. Ela retirou a demissão e voltou a trabalhar. As coisas melhoraram para ela e ela me disse que seu chefe agora era muito mais educado e respeitoso. Avançando para 3 meses atrás, Sarah me disse que seu chefe, o CEO, iria para um summit de investidores de 5 dias em Dublin e queria que Sarah o acompanhasse. Ela recusou inicialmente porque não podia deixar nosso filho sozinho por 5 dias. Mas seu chefe ofereceu deixar nosso filho acompanhá-los às custas da empresa. Honestamente, não tenho ideia de como essas empresas corporativas operam, como podem se dar ao luxo de gastar tanto com coisas desnecessárias como essa viagem, mas de qualquer forma, deixei para Sarah decidir. Ela disse que era importante para sua carreira e ela foi. Posso parecer possessivo, mas me senti desconfortável com a viagem dela e não disse nada. Ela me ligava regularmente e me mantinha atualizado durante a viagem. Eu fazia videochamadas com meu filho diariamente também durante a viagem. Ele estava muito animado para visitar um lugar novo. Era a primeira vez dele fora de Houston. Com o tempo eu relaxei. Não houve mudança evidente na Sarah após a viagem. Nada do que li nas confissões aqui como me ignorar ou ficar fria. Eu não estaria escrevendo isso se não tivesse ido para casa no mês passado. Não disse a ela a data exata da minha visita. Queria dar a ela uma surpresa. Eu já tinha feito isso antes, mas desta vez ela ficou mais chocada do que feliz ao me ver na porta. O rosto dela não se iluminou ao me ver, estava sombrio, embora ela tenha fingido estar animada. Mas você sabe, você pode perceber essa mudança sutil em seu parceiro. Ela estava muito guardada sobre o telefone e sobre ela mesma em geral. Quando você encontra seu parceiro após 6 meses, obviamente você quer intimidade. Todas as vezes ela costumava se jogar em cima de mim na mesma noite da minha visita, mas desta vez ela parecia relutante. Perguntei o que aconteceu e ela disse que nada. Ela se comportava como uma colegial virgem que apenas coordenou toda a ação, se sentindo guardada sobre si mesma e sem tomar qualquer iniciativa. Não sei,
Senti que ela estava com medo de algo que eu pudesse descobrir. Confrontei ela, mas ela não reconheceu que havia algo em comum. Mas nos próximos dias ela voltou ao normal. Não muito orgulhoso em dizer isso, mas vasculhei o telefone dela naquela mesma noite após ela dormir, e não havia nada. As conversas com o chefe dela não tinham nada além de trabalho, nenhuma ligação telefônica suspeita e a galeria estava limpa. Quando ela estava fora para o trabalho, perguntei ao meu filho os detalhes sobre a viagem a Dublin e nada veio de lá também. Voltei ao trabalho após as férias feliz e satisfeito. Uma semana atrás Sarah me disse novamente que estava indo para uma viagem de trabalho de 2 dias com seu chefe para a Flórida e desta vez sem nosso filho. Ele tem exames que não pode perder, então ele vai ficar com meus sogros por esses 2 dias. Não sei pessoal se estou sendo um idiota aqui, mas realmente não tenho um bom pressentimento sobre tudo isso. Perguntei quem estava indo. Ela disse que era apenas ela e seu chefe. Sua empresa tem 2 fundadores, mas ela vai com apenas um deles toda vez. Acho isso muito estranho. Não sei se estou sendo paranoico ao suspeitar dela, mas simplesmente não quero ignorar os sinais vermelhos cedo e ser enganado. Alguém já passou por essa situação antes? Qualquer conselho ou dica seria muito apreciado. Atualização. Olá a todos. Já faz um tempo desde o meu último post. Conversei com muitos homens que foram destacados fora de suas cidades natais e enfrentaram uma situação semelhante à minha. Vendo minhas circunstâncias, a maioria deles sugeriu que eu desse a Sarah o benefício da dúvida porque não consegui encontrar nenhuma evidência substancial que sugerisse que ela estava traindo. Fiz isso após a viagem dela para Dublin e Flórida. Ela fez muitas outras viagens de trabalho para cidades como Amsterdã, Seattle, etc. Surpreendentemente nunca em Chicago, onde moro. Um mês atrás recebi minha segunda promoção, uma muito esperada com um aumento substancial. Fiquei tão feliz quando foi anunciado que imediatamente liguei para Sarah e contei a ela sobre isso, mas a reação dela estava longe de ser feliz. E sabe por quê? Porque isso significava que ela e meu filho poderiam se mudar para morar comigo. Perguntei a ela se ela não estava feliz por eu ter conseguido minha tão esperada promoção. Trabalhei aqui por 4 anos dobrando turnos na maioria dos dias para ganhar minha promoção, para poder estar com minha família novamente. Ela disse que estava feliz com a promoção, mas não estava certa sobre mudar para um lugar novo. Ela disse que trabalhou muito para reconstruir sua carreira e agora não queria desperdiçá-la novamente. Sugeri que ela poderia conseguir um novo emprego em Chicago, mas ela não gostou da ideia. Ela disse que estava esperando uma promoção e trabalhou muito para fazer um nome para si mesma na empresa e agora não poderia sair sem uma promoção. Não me agradou muito porque ela estava resistindo muito. Quero dizer, se eu tivesse a chance definitivamente teria deixado meu emprego para viver com minha família. O salário dela era um quarto do meu e ela poderia ter conseguido um emprego com salário semelhante facilmente aqui. No entanto, ela não estava pronta para deixar o emprego dela. Isso levou a várias brigas e discussões entre nós, mas ela mudou a razão para o nosso filho, dizendo que a escola e o currículo dele seriam interrompidos. Meu filho é um entusiasta de futebol e tem sido treinado em um clube comunitário. Eu a assegurei de que encontraria um bom clube de treinamento para ele aqui, mas ela estava relutante, dizendo que mudar aqui significaria uma completa interrupção na vida do nosso filho. Alguns dos argumentos dela faziam sentido, mas eu senti que ela nunca quis compartilhar uma casa comigo. Finalmente chegamos à conclusão de que esperaríamos mais um ano, economizaríamos mais dinheiro e então pensaríamos sobre essa decisão. 2 a 3 meses depois disso, a Sarah me disse que quer se mudar para Chicago comigo. Perguntei a ela o que aconteceu de repente. Ela disse que havia mudado de ideia e que nosso filho precisava de mim. Alguns meses atrás, quando estávamos discutindo sobre isso, ela argumentou que não deveríamos interromper o currículo do nosso filho naquela época. A turma acadêmica do nosso filho havia acabado de terminar e teria sido mais fácil para nós matriculá-lo em uma nova escola em Chicago. Agora a nova sessão acadêmica dele começou e seria muito difícil matriculá-lo no meio do ano. Eu disse a ela para esperar por este ano e eles poderiam vir no próximo ano, mas ela ficou teimosa sobre morarmos juntos. Perguntei sobre o emprego dela e ela disse que estava pronta para pedir demissão. A família é mais importante do que qualquer outra coisa. Realmente não sei o que está motivando essa mudança nela, mas definitivamente suspeito de algo suspeito. Ela até chegou ao ponto de estar pronta para adiar a sessão acadêmica do nosso filho por um ano. Discuti isso com alguns colegas locais aqui e eles me garantiram que me ajudariam a matricular meu filho na nova sessão. Estou planejando tudo mais para trazê-los comigo. Casa, carro, escola, etc. Mas no fundo sinto que ela não está fazendo isso por mim. Há algo mais. Atualizarei o tópico se tiver sucesso em descobrir a verdade. Caso contrário, pode ser apenas minha superanálise. Atualização 2. Olá a todos. Então, descobri que minha esposa estava realmente me traindo, e descobri tudo quando ela se mudou comigo para Chicago, como mencionei na minha última atualização. Ela de repente me disse que queria se mudar comigo e que estava pronta para pedir demissão do emprego. Eu fiquei feliz e desconfiado com toda a situação, mas fiz todos os arranjos para eles. Meu primo, que me indicou para este emprego, me ajudou a matricular meu filho na mesma sessão acadêmica. Ele também me ajudou a conseguir um apartamento alugado acessível. Então Sarah e meu filho se mudaram comigo e eu não poderia estar mais feliz. Todas as suspeitas e dúvidas que eu tinha em mente desapareceram quando começamos a viver juntos. Foi um momento feliz. No entanto,
Com o tempo percebi que Sarah não era mais a mesma mulher que eu havia casado. Sim, o tempo muda todos nós, mas não foi uma mudança boa. Ela ficou irritada e guardada, e sempre que eu a confrontava ela dizia que estava com saudades dos amigos e familiares da nossa cidade natal. Eu também estava morando longe da família por tanto tempo que acabei me identificando com ela. Mas em uma noite a encontrei chorando ao telefone. Ouvi a conversa e percebi que ela estava implorando para alguém aceitá-la de volta. Em vez de esconder ou investigar qualquer coisa, eu simplesmente a confrontei depois que ela terminou a ligação. Sim, ouvi tudo e estava bem claro. Fico feliz que ela não mentiu ou manipulou a situação. Ela confessou tudo. Aconteceu assim com o chefe dela. Começou na primeira viagem deles a Dublin, depois de um acordo de investimento bem sucedido. Eles ficaram tão felizes e bêbados que perderam o controle e fizeram isso. Depois disso fizeram todas as noites depois que nosso filho dormia. Isso me deixou tão desgostado que eu queria socar o rosto dela ali mesmo. Eles continuaram, mesmo depois da viagem, em todas as viagens de negócios em que estiveram juntos. No entanto, quando ela disse ao chefe que eu queria que ela estivesse aqui comigo, mas ela havia recusado por causa dele, ele ficou assustado e disse a ela que não estava falando sério sobre essas coisas físicas. Ele pediu a ela para priorizar a família sobre ele. Ela ficou chateada, embora soubesse que era só brincadeira. Em algum lugar ela se sentiu magoada porque ele não estava tão envolvido quanto ela. Ele até mostrou a ela a mulher com quem estava saindo casualmente. Então Sarah basicamente era o brinquedo dele. Não é evidente isso? Não precisa nem dizer que ele não ia se casar com ela ou levar a sério. Não sei o que ela estava pensando antes de trocar seu casamento por algo barato. Quando o CEO não retribuiu os sentimentos de Sarah, ela levou para o lado do ego e pediu demissão do emprego. Desta vez nem se deu ao trabalho de perguntar o motivo e a dispensou. Parecia que ele queria desesperadamente se livrar dela. E a renúncia dela facilitou as coisas para ele. Ela achava que ele imploraria e pediria para ela ficar. Por que ele faria isso? Ele é o dono da empresa. Pode ter muitas mulheres atrás dele. Por que ele iria correr atrás dela? Sarah era uma fonte fácil de entretenimento para ele. E ele a explorou. Ela foi tola em levá-la a sério. Agora ela está ligando e implorando para ele aceitá-la de volta. E ele está pedindo para ela seguir em frente. Fiquei surpreso ao saber que ela estava disposta a ser amante dele. Ela estava dizendo isso ao telefone. Perguntei como ela conseguiu trair por tanto tempo. Ela disse que as conversas deles eram cara a cara e eles trabalhavam na mesma cabine por 8 a 10 horas por dia. Faz sentido. Essa foi a razão pela qual não consegui encontrar nada no telefone dela. Nem ela enviava mensagens ou ligava para ele durante minha visita de 15 dias em casa. Eles estavam juntos metade do dia. Por que eles ainda precisavam conversar ao telefone? Além disso, o chefe dela não estava emocionalmente envolvido com ela. Então falar não era necessário. Ele queria ações e ela costumava lhe dar isso em sua cabine. Sim, ela me disse que eles tinham relações regulares em sua cabine, trancando as portas e desligando a câmera da cabine. A revelação deixou minha cabeça tão pesada. Eu pedi para ela me deixar em paz. Já era de manhã quando nossa confrontação acabou. Eu dormi o dia todo. Quando acordei à noite vi que ela havia feito minha comida favorita. Ela agiu tão normal e disse que poderíamos recomeçar do zero. Eu disse que de jeito nenhum. Eu estava aqui trabalhando duro dia e noite por uma vida melhor para minha família. E ela estava lá se entregando ao seu CEO. Ela agiu chocada quando eu disse a palavra divórcio. Ela disse: "Como você pode fazer isso comigo? Eu deixei tudo por você. Eu fiquei ao seu lado nos dias de luta, quando você não tinha nada. E agora que você está ganhando bem, como pode me abandonar?" Ela me apoiou em momentos difíceis, mas também falhou e me traiu. Eu também fiz minha parte de ser um bom marido. O relacionamento à distância foi difícil para mim também. Eu também estava desejando por família e vida íntima, mas não escolhi a infidelidade. Ela escolheu. Ela continuava pedindo desculpas e fazendo todo tipo de promessas, mas eu não recuei. Eu disse que iria reservar passagens para ela voltar e enviaria os papéis do divórcio em breve. Graças a Deus eu tinha um acordo pré-nupcial com ela, o que vai me economizar muito. Detalhes para a próxima atualização. Atualmente não estou em uma mente estável. Saí de casa e tenho vivido no dormitório da empresa. Farei a última atualização depois de resolver essa bagunça. Atualização 3. Ofereci a ela ficar na casa até eu voltar para nossa cidade natal. Tínhamos um acordo pré-nupcial que impedia que ela reivindicasse minha propriedade em caso de divórcio por causa da traição, então ela não pode ter minha casa. Concordo com a pensão alimentícia para o meu filho, então ela não recebe nada do divórcio. Mesmo depois de sair para Houston, ela continuou me contatando pedindo uma última chance para consertar nosso relacionamento. Ela estava esperançosa de que eu a perdoasse pelo bem de nosso filho. Sim, as pessoas fazem isso. Elas perdoam seus parceiros infiéis pelo bem dos filhos. Me chamem de egoísta ou o que quiserem, mas eu não estava pronto para tê-la de volta só para dar ao meu filho uma falsa ilusão de um casamento feliz. Finalmente, depois de muita luta, o divórcio foi finalizado. Ela saiu sem nada. Ela perdeu o emprego. Seu chefe não deu um bom feedback em sua carta de demissão. Ele mencionou que ela era instável e que renunciava sem motivo aparente. Ela renunciou 2 vezes durante sua permanência lá sem motivo, então ela não está recebendo ofertas de boas empresas. Além disso, a condição do mercado da indústria corporativa não está tão boa nos últimos anos. Às vezes ela me envia mensagens de voz dizendo que arruinei sua vida. Não me importo. E a bloqueei. Quero que ela saiba que ouço tudo o que ela diz, mas ainda assim estou indiferente ao seu sofrimento. Quero que ela saiba que não a amo mais. Próximo relato. Descobri minha esposa me traindo com seu amante enquanto estávamos em uma viagem de acampamento.
Minha esposa, 26 anos, era extremamente competitiva com sua irmã gêmea. Logo percebi que ela comparava seus empregos, casas, envolvimento comunitário, estilo de autodisciplina e até cônjuges. Sim, ela até me comparava com o cunhado. Nessas comparações ela geralmente se considerava mais bem-sucedida, com a irmã sendo apenas uma segunda colocada próxima, mas em certas coisas minha esposa não estava tão confiante e buscava minha aprovação. Para minha decepção, ela não parecia totalmente convencida de que eu era a melhor opção. Depois de falar sobre a carreira do cunhado dela na aplicação da lei e sua dedicação ao levantamento de peso, ela ficou quieta e inevitavelmente começou a me dar indiretas de que queria que eu fizesse algumas das coisas que ele estava fazendo. Eu estava em forma e magro, trabalhando como motorista de van e faz tudo em uma pequena empresa de construção particular, não ganhava muito dinheiro, mas era o suficiente para pagar metade das contas da casa. Minha esposa cobria outra metade com seus vários patrocinadores em plataformas de mídia social e um emprego de meio período como vendedora de maquiagem. Quando ela começou a me comparar com o marido da irmã, perdi a paciência. Disse a ela que ela tinha sorte de ter uma maneira tão fácil de ganhar dinheiro e que devia isso ao fato de ter nascido com um rosto bonito e ter aprendido a encantar e manipular as pessoas. Ela ficou bastante chateada comigo depois disso e não quis ouvir quando eu disse que estava trabalhando muito e que era apenas questão de tempo antes de eu receber um aumento. Não demorou muito para que eu percebesse o aumento da interação entre minha esposa e o cunhado. Eles estavam comentando nas postagens e fotos um do outro nas redes sociais. Eu sabia que ele estava mandando mensagens para ela porque vi um preview da mensagem dele aparecer no telefone dela antes que ela o pegasse. Tudo culminou quando os vi juntos em um churrasco. Toda a família da minha esposa estava lá, então estava lotado, mas de todas as pessoas com quem ela poderia ter conversado, ela estava ao lado do cunhado. Assim que fui ao banheiro, ela desapareceu para encontrá-lo. Quando a encontrei, eles estavam sorrindo e conversando intimamente. Irritado, procurei minha cunhada na multidão e ela estava alheia ao que sua irmã e seu marido estavam fazendo. Enquanto minha esposa estava distraída, vasculhei sua bolsa em busca do telefone dela. Levei-o para o banheiro e tive tempo para ler e tirar capturas de tela de uma infinidade de mensagens que detalhavam o caso emocional e lascivo deles. Minha esposa o admirava por sua coragem, disciplina física e o adulava de várias maneiras, algumas coisas que ela nem mesmo dizia para mim. Eles trocavam certas fotos, e foi quando minha mão começou a tremer. As mensagens mais recentes eram planos para se encontrarem em um hotel barato daqui a 4 dias quando seus cônjuges estariam trabalhando. Eu não podia acreditar no que estava lendo, porque minha esposa é alguém que eu conhecia, e ela nunca seria tão insensível ou desconsiderada a ponto de ter um caso com o próprio marido da irmã. No entanto, estava claro que isso estava acontecendo. Esperei até depois do churrasco para enviar as capturas de tela mais cruciais para minha cunhada, junto com uma mensagem sugerindo que esperássemos para surpreendê-los no motel com outros membros da família. Ela ficou completamente chocada e arrasada, então foi preciso alguma persuasão para fazê-la concordar em manter segredo até então. Quando o dia chegou, ela e eu, mais 10 outros membros da família, incluindo os pais deles e membros da família dele, ficamos em nossos carros e esperamos eles fazerem check-in. Eles estavam no carro dele, parecendo tão felizes quanto um casal recém-casado. Assim que começaram a caminhar em direção ao quarto com o cartão-chave na mão, todos nós saímos e começamos a caminhar em direção a eles. Lembro-me de que fui o primeiro a chamar a atenção deles, seguido pelo resto da família. Quando eles nos viram, pareciam ter sido atingidos por um raio, congelaram, arfaram, ficaram paralisados e precisaram trocar de roupa íntima. A irmã da minha esposa começou a gritar com eles, o que fez com que o marido dela caísse de joelhos tentando alcançar a mão dela desesperadamente. Minha esposa não sabia o que dizer. Ela não gostava de estar errada, e estava claramente errada nisso, para toda a sua família ver. Ela simplesmente começou a dizer que não fizeram nada repetidamente, tentando gritar mais alto que os outros membros da família e eu. Finalmente mostrei a ela a foto que ela enviou para ele e isso a fez se calar, mas ela ainda não queria aceitar essa vergonha e culpa. Ela virou-se e tentou se afastar rapidamente, mas seu tio a deteve e a chamou de destruidora de lares, a repreendendo por arruinar a vida de sua irmã. Ele exigiu que ela enfrentasse isso e assumisse a responsabilidade por suas ações, mas ela apenas gritou e chutou. Quando ele não a deixou ir, ela saiu correndo pela rua chorando porque não tinha dirigido até o motel. O cunhado estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar o amor de sua esposa, mas ela se recusou a manter um casamento desfeito com alguém em quem não podia confiar. Eu me senti da mesma maneira, e mesmo que minha esposa não estivesse pedindo meu perdão na época, ela me ligou aos prantos quando recebeu os papéis do divórcio com as capturas de tela e toda a família como testemunha. Ela não pôde reivindicar sua inocência e finalmente desabou. Ela admitiu ter cometido o pior erro de sua vida e que nunca deveria ter comparado a vida de sua irmã com a dela. Embora ambos tenham se arrependido, minha esposa e ele foram banidos da família, sem nunca mais serem contatados. Sem a mãe, a irmã ou o pai dela, minha ex afundou em um buraco metafórico e nunca manteve a imagem que lhe rendia tão bem antes. Ela começou a fumar e a beber, enquanto eu consegui uma grande promoção para assistente líder em uma empresa de construção em crescimento. Próximo relato. Descobri que minha esposa me traiu com um cara que ela conheceu em um aplicativo em uma convenção, então expus os dois. Minha esposa e eu nos casamos há cerca de 5 anos. Nós dois nos demos muito bem e sempre adoramos fazer coisas nerd juntos. Nós dois éramos gamers, amávamos anime e compartilhávamos nosso amor pela cultura nerd um com o outro. Ela significava o mundo para mim e eu sempre achei que as coisas estavam bem. Nos apaixonamos muito rápido, cerca de 3 anos antes de nos casarmos. Na verdade, a conheci em uma convenção e pensei que seríamos um par perfeito. Começamos conversando sobre nosso amor por Legend of Zelda até discutir o último capítulo de One Piece. Algumas pessoas procuram por aquela que seja sua jogadora, sua tudo,
Para mim era ela. Nos casamos um pouco rápido e tivemos um casamento bem nerd onde até incentivamos as pessoas a se vestirem a caráter. No entanto, não tivemos a chance de ir a convenções devido aos nossos empregos e ao quanto elas custam. Raramente tínhamos a chance. No entanto, eu queria tornar nosso aniversário de 5 anos especial. Eu não ganhava muito dinheiro, mas ganhava o suficiente para cuidar dela. A surpreendi em seu aniversário com ingressos para uma das maiores convenções de quadrinhos que existe, uma daquelas que as pessoas sonham em ir. Ela estava extasiada e eu estava tão animado para ir. Eu nunca me dei bem com mulheres. Na verdade, nunca conseguia perceber quando elas realmente gostavam de mim. Foi só depois do fato que percebi, mesmo com minha esposa. Levei 3 longas conversas no Discord para perceber que ela estava interessada em mim e queria me conhecer melhor. Quando fomos à convenção, as coisas estavam ótimas. Uma garota vestida como a princesa Leia ficou encantada com minha fantasia de Stormtrooper que montei no último minuto. Depois que ela saiu, minha esposa me puxou para o lado falando sobre como aquela garota estava completamente interessada em mim. Eu disse a ela que nem percebi. Era tão ruim em ler a situação que não percebi os sinais. Minha esposa ficou um pouco frustrada, mas continuamos com nosso dia. Afinal, era uma convenção de 3 dias. Fomos a um encontro e foi lá que ele apareceu, vestido como Han Solo. Minha esposa, que também estava vestida como princesa Leia, começou a conversar com ele. Os dois começaram a conversar mais, ficando mais próximos. Eu me intrometi e mencionei que era o marido. O cara disse que foi um prazer me conhecer, mas se recusou a fazer contato visual. Depois que ele saiu, confrontei minha esposa. Ela disse que não havia nada acontecendo, que ele era apenas um cara legal que gostou da minha fantasia. Ela era a maior fã de Star Wars, então naturalmente gostava de se empolgar. Eu ignorei achando que não era nada. O fim de semana continuou. No dia seguinte, minha esposa acordou doente e exausta. Eu disse que iria descer e voltaria mais tarde. Parte de mim, porém, não conseguia esquecer o que aconteceu na noite anterior. Eu atribuí isso talvez à minha própria imaginação. No entanto, minha esposa não estava respondendo minhas mensagens. Ainda tínhamos mais um dia antes do final da convenção. Comprei algo para dar a ela depois que voltasse. Quando me aproximei do quarto, ouvi sons. Quando abri a porta, vi ela lá me olhando. Estava claro que ela fez algo. A confrontei, mas ela disse que não era nada. Olhei ao redor tentando encontrar alguém, mas não havia nada. Descartei isso. A convenção passou e minha esposa ficou distante. Ela trabalhava mais horas e voltava para casa exausta. Perguntei se ela queria assistir a um filme juntos, mas ela me dizia que estava ocupada. Não conseguia esquecer os sons que ouvi enquanto minha esposa tomava banho. Vi que as notificações do Discord dela estavam desligadas. Ela nunca desligava durante o tempo de nosso relacionamento, então algo estava errado. Abri o telefone dela, surpreso que a senha fosse a mesma, e comecei a ler as mensagens. Eram mensagens do cara que ela conheceu no encontro de Star Wars. Ele continuava flertando com ela e trocavam fotos. Ele até mencionou que queria fazer um jogo de interpretação com ela e ela estava totalmente a favor. Coloquei o telefone com raiva e fingi que não vi nada. Minha esposa me perguntou se algo estava errado e eu menti dizendo que estava tudo bem. Naquele mesmo dia pesquisei como obter um divórcio. Seria difícil, mas eu queria humilhá-la e mostrar que sabia de tudo. Falei sobre outra convenção e como não conseguiria ir a essa, mas ela poderia. Seus olhos se iluminaram um pouco, mesmo que não fossemos ficar juntos. Ela era minha parceira, alguém que eu queria estar para sempre, e ela simplesmente me descartou. Foi um golpe duro, mas eu não podia deixar transparecer. No dia da convenção, segui meu plano. Pesquisei sobre esse cara. Eles trabalhavam bastante próximos. Fui para a convenção e os encontrei, é claro, bem na frente dos dubladores favoritos dela. Foi quando meu plano entrou em ação. Eu os observei na fila e me escondi atrás deles. Usei uma máscara para esconder meu rosto, mas os observei atentamente. Quando eles se aproximaram, o dublador perguntou a ela como estava. Ela puxou o homem para mais perto e disse que estava tendo um ótimo dia. Eles trocaram um beijo. E foi aí que entrei em ação. Me coloquei bem entre eles. Tirei a máscara e olhei diretamente para minha esposa. Ela soltou a mão dele e me olhou. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu discuti com ela dizendo que a peguei com ele e que ele me traiu com ele. Ela disse que não era verdade, mas mostrei as mensagens do Discord, as colocando na mesa. Os outros participantes assistiram chocados, achando inacreditável que eu faria algo assim. No entanto, eu não queria deixar isso passar. Anunciei para todos ali que minha esposa era uma traidora, que ela me traiu com esse cara que ela também conheceu em uma convenção. O celebridade se levantou, disse que precisava de um tempo e depois desapareceu. Os olhos da minha esposa se encheram de lágrimas e ela me implorou para ouvi-la. No entanto, eu não pude. Disse a ela que ela mentiu para mim dizendo que estava indo sozinha. Disse a ela que sabia que eles estavam se encontrando sobre as noites até tarde no escritório jogando com as amigas. Liguei para elas um dia e perguntei. Elas disseram que não ouviram falar de nada sobre uma noite de jogos, pois estavam ocupadas se preparando para as festas de fim de ano. Minha esposa ficou ali constrangida. Ela me disse que queria um relacionamento aberto e pensou em me perguntar. Disse a ela que não queria ouvir isso. Ela também ficou chateada por eu ter intervindo daquela maneira. No entanto, eu sabia que ela tinha errado. Chegamos em casa e peguei minhas coisas, me hospedando em um hotel. Peguei todas as minhas coisas e entrei em contato com um advogado para que pudéssemos preparar a papelada para o divórcio. Ela tentou me convencer a ficar, que deveríamos ter um relacionamento aberto, dizendo que eu poderia dormir com outras mulheres e ela com homens, mas eu nunca quis isso, eu a queria. Minhas ações ganharam repercussão, alguém me gravou constrangendo minha esposa e espalhou tudo nas redes sociais. Prossegui com o divórcio e fiquei com a casa e todas as nossas coisas. No entanto, vendi tudo porque não queria ser lembrado das memórias dolorosas do tempo que compartilhamos juntos.
anos. Não sei o que aconteceu com minha esposa, o cenário nerd ficou sabendo de tudo isso e foi um grande escândalo no Twitter e em outros lugares por um tempo. O chefe dela eventualmente descobriu por causa do que viram, e não tenho certeza se ela ficou ou não desempregada. Francamente, não me importo, minha busca por amor continua, mas não com uma mulher traidora como ela. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.